Pessoal, boa tarde. Meu nome é José Papo, represento a Amazon Web Services aqui no Brasil e na América Latina. A gente vai falar um pouquinho para vocês como que vocês podem tomar parte nessa revolução da computação em nuvem e como isso está mudando não só as vidas de milhares, milhões de pessoas pelo mundo, mas como a gente pode também usar todo esse poder e toda essa facilidade para que vocês possam ser mais bem-sucedidos e isso, claro, integrado e com apoio ainda mais enfatizado com a GeneXus. Porque com a GeneXus você consegue ter uma maior agilidade no seu desenvolvimento da sua aplicação e com a Amazon você consegue ter agilidade na implantação e na operação dessas aplicações. E vocês vão ver como que isso acontece e por que tantas empresas no mundo, centenas de milhares de clientes que a Amazon hoje tem no mundo inteiro, estão se tornando bem-sucedidas e estão tendo muito sucesso utilizando a nossa tecnologia. E a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai falar sobre a nuvem da Amazon, né, e tudo que isso representa no mundo e como que vocês podem tirar facilidade disso. Mas antes de a gente falar da nuvem, acho que é importante a gente entender que o nosso mundo hoje está um pouco diferente, está mudando. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem algumas estatísticas que eu acho que são fantásticas e mostram como que toda a nossa sociedade está sofrendo uma alteração. Hoje, a gente tem mais de 5 bilhões de celulares no mundo. Aí, só para vocês terem uma comparação, isso é uma estatística que eu peguei em alguns papers aí econômicos, para vocês terem uma ideia, menos de 3 bilhões de pessoas têm saneamento básico no mundo. Quer dizer, as pessoas têm mais celulares do que saneamento básico. O básico do básico que qualquer pessoa a gente imagina que deveria ter. E isso é interessante, por exemplo, na Índia, muita gente tem celular, mas não tem nem esgoto em casa, né? Quer dizer, a pessoa ela não investe no esgoto, mas ela investe no celular para se manter conectada e se manter ligada no mundo o tempo todo. Isso é uma revolução muito grande, porque esses celulares não são meramente aparelhos onde você fala com as pessoas. Eles são praticamente computadores. Hoje em dia, esses smartphones que a gente tem são computadores que a gente carrega no nosso bolso. Isso muda completamente o jogo também nas aplicações e nas nossas empresas. E quem não tomar conta e não entrar nesse mundo vai acabar tendo sérios problemas nas empresas, né? Outras estatísticas, mais de 2,5 bilhões de usuários na internet, quase 800 milhões de usuários no Facebook, quase 250 milhões de tweets por dia, 201 bilhões de vídeos vistos por cada mês. Todo mês, 201 bilhões de vídeos são vistos. É impressionante a quantidade de informação que está trafegando nas redes mundiais. E mais de 10 milhões de fotos por dia, isso só considerando o Instagram e o Flickr. Quer dizer, é uma quantidade de recursos, de facilidades que estão aparecendo aí, e tudo isso é movido por essas tecnologias, pelos smartphones, pelos PCs, pelos iPads, pelos Kindles, e toda essa tecnologia, só que por trás ela tem que ter alguma coisa, né, para funcionar. Tudo isso funciona, a gente muitas vezes só vê essa cara da frente, né, essa visão, que é o nosso smartphone, mas onde será que fica armazenado toda essa gama de informações? Onde que está tudo isso, né? E quem controla, como é gerenciado, como é organizada essa informação? E aí que está. Isso é importante para vocês notarem que a gente está cheio de oportunidades aí na frente. Quem entrar de cabeça nesse mundo vai sair na frente, né? Porque ainda tem um grande passo ainda no Brasil acontecer nessa revolução também, que a gente está vendo em outros países. Então, isso é uma oportunidade muito grande para todas as empresas e para todas as pessoas que estão aqui. Porque hoje você, como uma pessoa física, consegue também criar uma aplicação dessas. Se ela tiver sucesso, você pode ganhar ou conquistar o mundo também, né? Só que, ao mesmo tempo, você pode ter alguns problemas, né? Você pode ter criado uma aplicação sensacional. Todo mundo, né, gosta dessa aplicação. Pessoas amam a sua aplicação. Inclusive, né, todo mundo começa a querer usar essa sua aplicação. E aí? O que vai acontecer? Tem algum problema. O problema é como que eu consigo segurar ou garantir que todas essas pessoas consigam acessar a minha aplicação. E aí que começam as complicações desse back-office, né? Como que eu gerencio, ou como eu armazeno todos esses dados, como eu controlo todas as informações, e como eu faço para atender todas essas pessoas que podem usar. Só que eu tenho um problema. Por quê? A minha estrutura, normalmente, tradicional, ela tem alguns desafios que você acaba tendo que fazer.
Primeiro que você tem que comprar, investir um monte de dinheiro, normalmente na frente, né, você tem que pegar, muitas vezes tem que pegar empréstimo do banco, mesmo quando a sua empresa é grande, ela não tem capital, e ela tem que investir muito dinheiro nisso aqui, ó, em equipamentos. E não é só equipamento, não. Muitas vezes você tem que comprar os softwares para rodar nesses equipamentos. Você tem que ter softwares especializados para gerenciar todos esses equipamentos, todo esse hardware, toda essa estrutura. Quer dizer, é um esforço muito grande e ainda, por cima, gera isso aqui, que é a necessidade de eu planejar. Quantos servidores eu preciso? Quantos servidores minha aplicação vai precisar? E é aí que vem o problema, porque normalmente a gente tem que chutar essa capacidade. É difícil a gente prever. E com isso, a gente gera uma série de desperdícios no processo de alocação dessa infraestrutura. Porque muitas vezes a gente pode ter esse cenário aqui, em que a gente tem tem muitas máquinas, só que não tem um número de usuários suficientes. Então a gente tem desperdício, máquinas que não são utilizadas, hardwares, infraestrutura, softwares que não são utilizados. Mas a gente pode acontecer esse outro cenário aqui. Você tem muitos clientes e não tem infraestrutura para atender todos eles. E a gente sabe, quando o cliente não acessa o seu site uma vez, a probabilidade de ele querer usar de novo o seu produto ou serviço é baixa. Isso não só site, mas qualquer tipo de solução que você tenha. Então, isso é um risco muito grande, você perder esses clientes, às vezes, para sempre para a concorrência. E aí você acaba gerando também esse outro problema. Você começa a comprar demais, comprar ainda mais hardware para resolver essa situação. E aí você pode desperdiçar ainda mais. Por quê? Imagina um momento de crise. Pode acontecer, como aconteceu em 2008, 2009, uma grande crise, e as pessoas podem parar de usar também. E aí você vai ter todo esse capital investido parado, sem ser utilizado. Todo esse dinheiro que você investiu está lá parado, e a gente sabe, né, que equipamentos eles também sofrem uma depreciação muito grande. Você vai deixar, isso aí vai acabar tendo que ser trocado. Então você vai continuar gastando mais dinheiro. Então isso é uma bola de neve, né, um círculo vicioso, né, que a gente acaba entrando. E é uma situação difícil. E esse é o ponto. Como eu consigo fazer com que as minhas aplicações, meus softwares, minhas aplicações móveis, meus websites, funcionem sem eu ter que precisar fazer todo esse planejamento de capacidade e gastar dinheiro demais para fazer todo esse processo. E aí que entra a nossa necessidade. Qual seria? É poder ter capacidade ajustável. Ter uma forma de você poder ajustar. Quando eu precisar de mais máquinas, eu ligo essas máquinas. Quando eu não precisar mais, eu desligo. Isso é possível num data center tradicional? Não é. Não tem como você falar assim, olha, amigo do data center, eu estou devolvendo a máquina para você, eu não vou mais usar. Eu não preciso mais dessa máquina. Vai falar, você não precisa, mas você já comprou ela. Você já pagou e saiu do seu orçamento, inclusive, você tem que continuar pagando porque ela está aqui parada. Eu não tenho como alocar ela para outra pessoa. Então, ela não é uma capacidade ajustável. Provedores de hosting tradicionais também, normalmente, não atendem essa demanda. Por quê? Porque você tem que assinar um contrato com ele de algum tempo para se manter nessa solução. Você não consegue simplesmente devolver esses hardwares quando você não precisa mais. Ele pode até falar, não, você quer devolver? Não tem problema. Só que eu vou colocar uma multa, você vai ser multado por eles. Então, não é uma capacidade ajustável, né? E aí gera essa série de dificuldades. Quer dizer, a gente tem uma série de oportunidades na frente. Como que a gente resolve essa situação? E aí que entra a grande ideia da computação em nuvem, de você poder ter flexibilidade nessa hospedagem de aplicações. Como a gente consegue essa flexibilidade? Né? Porque no nosso modelo, no modelo da Amazon, que foi uma das pioneiras nessa criação desse modelo de computação em nuvem, quando você liga um servidor, você começa a pagar por esse servidor. Quando você desliga esse servidor, você para de pagar. E é assim. Você não tem nenhum contrato fixo com a Amazon. Você pode desligar o servidor no momento que você não precisa mais dele e pode ligar no momento que você precisar. Quantos servidores? Quantos vocês quiserem. A Amazon tem uma estrutura muito grande. Ela tem centenas de milhares de servidores que podem ser usados por vocês para fazer essa estrutura ser elástica. Então, por isso que a gente mostra que é como se fosse um interruptor de luz. É como energia elétrica. Quando você está na sua casa, liga a luz, começa a apagar. Desligou a energia elétrica, parou de pagar. Na Amazon é o mesmo modelo. Você paga somente por aquilo que você realmente utiliza. E esse modelo, ele revoluciona, então, essas funcionalidades. Por quê? Todo esse mundo da computação. Porque quando você não precisa, né, quando você tem um modelo tradicional, você gera esse problema de clientes perdidos ou o seu custo de oportunidade quando você tem muita infraestrutura sendo utilizada.
Com a computação em nuvem, você consegue ter essa elasticidade. A sua computação, a sua infraestrutura consegue acompanhar os seus picos de demanda ou, pelo contrário, a sua subutilização de demanda. Então, mais uma vez, quando eu não preciso mais daquelas máquinas, eu posso desligar elas e não pagar por elas, quando eu tenho pouca demanda. Ou quando eu tenho muita demanda, eu começo a ligar essas máquinas para atender esses meus clientes e não perder esses clientes. E essa é a grande revolução que a computação em nuvem traz nesse modelo. Porque um exemplo disso é o Animoto. O Animoto é uma grande aplicação de vídeo que tinha poucos usuários, ela não era muito grande em um certo período de tempo, tinha uns 50 servidores rodando na Amazon, só que, de repente, alguém teve uma brilhante ideia de fazer uma integração com o Facebook. Sabe, né? Facebook não tem muito usuário, né? Só 800 milhões. Quando o pessoal começou a ver essa integração, e era uma integração muito interessante, diferente, todo mundo resolveu usar essa aplicação. E olha que impressionante, de 50 servidores, eles passaram para 5.000 servidores em apenas 3 dias. 3 dias. Em 3 dias, eles pediram 5.000 servidores, 4.950 servidores a mais para a Amazon. Muitas vezes de uma vez só. E o interessante na Amazon é que esses servidores se levantam em questão de minutos, quando você precisa deles. Então, é isso que aconteceu. De repente, eles tiveram um pico de demanda que chegou a escalar 5.000 servidores. Mais uma vez, peça para o seu provedor tradicional ou o seu data center te entregar. Eu preciso de 4.000 servidores para amanhã. Pode ser? Ele vai falar que você é louco. Na Amazon isso é natural, não é loucura. É tradição, é o tradicional. O normal na Amazon é te entregar quantos servidores você precisar para atender esses picos. E o mais interessante disso é o depois, né? O depois da história. Depois que eles não precisaram mais desses servidores, eles começaram a desligar esses servidores quando essa demanda muito grande parou de acontecer. Então, esses picos de demanda, quando eles diminuíram, ele também pôde entregar, devolver esses servidores ou desligar esses servidores e parar de pagar por esses servidores que ele estava utilizando. E com isso, a Animoto teve algum problema de não atender cliente? Não. Ela atendeu todos os clientes e não teve nenhum tipo de problema ou de falha em atender esses clientes na mesma performance que ela tinha anteriormente. Quer dizer, ela pode atender de 1 a milhões de usuários o tempo todo porque ela tem essa capacidade elástica, essa infraestrutura para atender essa facilidade. Então, quando você tem padrões imprevisíveis de uso, você pode chegar a ter, inclusive nesse modelo, além dessa facilidade, dessa revolução, de você não ter que comprar muito servidor para ter uma solução interessante, você ainda economiza, você gasta menos dinheiro. Porque num certo período do dia, se você tem uns picos, né? Normalmente das 8 até 8 da noite, você vai ter seus picos de uso. E durante a noite você não vai ter. Nesse período de noite, você pode fazer a mesma coisa, desliga os servidores. Para que eu preciso deixar todos os servidores ligados de madrugada? Na Amazon você não precisa. Você pode desligar esses servidores de madrugada e ligar novamente de manhã. Você pode fazer isso. Ou então, durante um mês, às vezes a gente tem períodos de pico em determinados momentos do mês. Principalmente, por exemplo, sites de e-commerce, depois que todo mundo recebe o pagamento, né, ou no dia 15 ou no dia 30, bomba, né, todo mundo começa a comprar, gastar mais. Nesses períodos você pode aumentar seu pico e diminuir no momento que esse pico para de acontecer. E isso pode gerar economias de até 75% nesse período. Então, é uma coisa que, além de permitir que você atenda todos os seus clientes e não tenha nenhum problema de performance, ainda a solução ajuda você a economizar dinheiro, que é uma coisa fundamental nos dias de hoje. Então, como que funciona esse modelo? É como a gente comentou, começa a ficar escuro, né? Começa a entrar de noite, ele começa a desligar essas máquinas. A gente tinha. Então, você podia ter 6 máquinas ligadas durante o dia e ter 2 máquinas, 2 servidores durante a madrugada para atender aquelas pessoas que dormem mais tarde, né? O pessoal mais notívago. Então, você pode manter. Então, você vai ter uma estrutura que ela vai se autoescalar ou vai se autorregular conforme essa demanda aumenta ou diminui. Isso é diferente? É muito diferente do que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, né? Então, por que esse modelo funciona? Porque na Amazon, a cobrança desses servidores é por hora. Você não paga pelo servidor por mês, ou por ano, ou por semana, você paga por hora de tempo que você deixa o servidor ligado. Então, você pode, por exemplo, eu quero fazer um teste de uma aplicação, você pode ligar esse servidor por 8 horas, fazer o teste e desligar. Parou de pagar. Você paga só por aquelas 8 horas que você deixou ligado aquele servidor. Então,
Esse é um outro modelo que muda completamente o foco para ter essa possibilidade de você ter esse pagamento pelo que você usa, essa elasticidade. É porque você paga exatamente por aquilo que você consome naquelas horas que você utiliza. Né? E para padrões previsíveis? Às vezes o pessoal acha que a Amazon só serve para aplicações que têm esses padrões imprevisíveis. Mas mesmo para aplicações tradicionais, ou aplicações que têm padrões que são previsíveis, a Amazon também é a melhor opção. Por quê? Porque a gente tem um modelo chamado de instância reservada, onde você pode reservar com a Amazon um determinado tempo. Se você sabe que a sua aplicação, um determinado servidor, tem ficado 24 horas por dia, 7 dias por semana no ar, você pode falar para a Amazon, olha, eu sei que esse servidor ele vai ficar o tempo todo funcionando. Então, o que eu ganho com isso? Quando você fala isso para a Amazon pode chegar a te dar um desconto de até 69% no preço normal on-demand que ela tem. 69%. Com certeza, a gente é muito mais competitivo do que os provedores tradicionais que vocês estão acostumados a ver no mercado. Por isso que eu recomendo que vocês vejam e falem conosco, porque realmente faz uma diferença muito grande, mesmo quando você quer usar padrões, quer usar a infraestrutura de uma forma tradicional, né, no modelo previsível. Né? A gente sabe que a maioria das aplicações tem padrões imprevisíveis, mas mesmo para aquelas que são previsíveis, a Amazon tem a solução para atender esse recurso com um custo mais baixo e com as tecnologias mais inovadoras. E o armazenamento? Armazenamento também é uma coisa que na Amazon expandiu muito. É um dos grandes serviços que a gente tem na Amazon, que é você poder armazenar, o storage, armazenar arquivos e objetos, imagens, vídeos, backups das suas aplicações dentro da estrutura da Amazon. Na semana passada saiu o último número, a gente já está quase chegando a 1 trilhão de arquivos na nuvem da Amazon. Pessoal, 1 trilhão. Sendo que esses arquivos eles podem ter de 1 byte a 5 terabytes de informação. De 1 byte a 5 cada arquivo. Então imagina a quantidade de informação que tem dentro dos data centers da Amazon espalhados pelo mundo. Muitos desses arquivos são de empresas e de soluções ou aplicações que vocês utilizam no dia a dia. Quem já ouviu falar aqui no Instagram? Alguém usa o Instagram? Instagram é um cliente da Amazon, utiliza o S3 para armazenar toda a informação e o EC2 e servidores também para processar toda a rede social que ele utiliza. Esse é um exemplo. Alguém assina Netflix aqui no Brasil? Netflix? Outro cliente da Amazon, muito grande, todos os vídeos deles estão aí na Amazon. Esses são alguns dos clientes que utilizam essa solução. Por isso que vocês podem ver, é a solução hoje que é considerada padrão em armazenamento de objetos. Por que isso é útil para vocês? Porque, mais uma vez, tira a carga de servidores que vocês poderiam ter dentro de sua casa, ou mesmo onde você não pode ter, e coloca isso nos servidores da Amazon. Quando você associa um objeto, coloca um objeto dentro do S3, esse objeto pode ficar público. Ele ganha uma URL para você acessar esse objeto de fora da sua casa, via internet, se você quiser. Claro que você pode deixar o objeto privado também, caso seja um backup, alguma informação sigilosa. Mas se você quiser, você pode dar esse acesso público e deixar esses objetos, essas imagens públicas para todo mundo utilizar. Alguém usa Dropbox aqui? Dropbox também está na Amazon. Por trás ele usa o Amazon S3. Por isso que é tão confiável. Né? É mais um dos clientes que usa a Amazon. Como eu falei, até 5 terabytes cada objeto. E a confiabilidade do serviço é essa aqui. Esse é o nosso SLA de durabilidade. 9 noves depois da vírgula, pessoal. Tenho certeza que poucos data centers têm esse tipo de durabilidade aqui que a gente tem. Que é um nosso SLA que garante que o seu objeto vai ficar lá por um bom tempo. Por quê? Porque quando você coloca um objeto num data center da Amazon, ele espelha esse objeto em todos os data centers daquela determinada região. Por exemplo, se você colocar dentro do Brasil, ele vai espelhar em vários data centers que a gente tem aqui dentro do Brasil. Então, mesmo que um data center inteiro caia, os seus objetos estão tranquilos e funcionando e perfeitos num outro data center. Então, é isso que garante essa durabilidade tão grande. Né? Bom, aqui também os preços, mais uma vez, o preço também é elástico. Você paga só por aquilo que você usa. Você não precisa alocar na Amazon espaço. Você paga por gigabyte por mês. É um valor que você paga para a Amazon pelo número de gigabytes que você tem nessa solução. Você não paga nem a mais nem a menos. Você não precisa dizer para a Amazon quantos gigabytes você vai usar. Isso é interessante, pessoal. Você não precisa alocar nada. Não precisa falar para a Amazon nada. Eu quero colocar 100 gigabytes agora. Põe 100 gigabytes. Agora eu quero colocar 1 tera. Coloca 1 tera. Agora eu vou pôr 5 teras.
Pode colocar, não tem problema. Você não precisa dizer nada para a Amazon, não precisa informar ela que você vai usar toda essa quantidade de informação. Esse é um ponto fundamental. E você só vai pagar, mais uma vez, por aquilo que você utiliza na sua solução. Então, quando a estrutura do Amazon S3 é tão interessante que permite que você tenha uma URL. Cada objeto que você coloca nessa estrutura, ele ganha uma URL, que pode ser uma URL pública, para que você possa publicar esses objetos, um vídeo, essas imagens, dentro da estrutura ou da infraestrutura da Amazon, e que você possa publicar isso para os seus clientes, né? A Vimeo, também, que é um outro site interessante de vídeos, está fazendo bastante sucesso, também é outro cliente da Amazon que usa fortemente o Amazon S3. Então, todos os vídeos dele ficam dentro da Amazon. E outra coisa que você pode fazer, você pode distribuir esse conteúdo todo que você tem por várias regiões do mundo, né? Então, a gente consegue distribuir, e mais uma vez, você paga somente por aquilo que você usa nessa distribuição, tá? Então, você consegue distribuir esse conteúdo e deixar ele próximo das regiões que vão realmente utilizar esse conteúdo. Vou adiantar um pouquinho para a gente ir direto. O R7 aqui no Brasil é um cliente que usa muito essa solução para distribuir o conteúdo para vários dos seus clientes, os milhões de usuários que utilizam o site, que é o portal R7 da Record, por todas as regiões do mundo, inclusive nos Estados Unidos, que utilizam essa solução. Bom, a nossa solução ela é totalmente agnóstica. O que é interessante da Amazon é que você pode usar qualquer tipo de linguagem de programação. Você pode usar servidores Linux, servidores Windows com a gente. Temos aplicações certificadas, inclusive aplicações da Genexus, totalmente certificadas para a nuvem da Amazon, o que dá uma facilidade ainda maior de usar a nossa nuvem. Temos os data centers no Brasil. Então, a região Brasil é nossa, agora surgiu no dia 15 de dezembro. Então, agora, toda a tecnologia inovadora que antes só tinha nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, agora vocês também podem acessar diretamente dos data centers do Brasil, o que garante também uma melhor latência para as aplicações. A nossa segurança, que a gente tem praticamente as principais certificações de segurança do mercado. Então, você pode ser uma empresa pequenininha e ter um data center de nível de segurança mundial trabalhando para você. Olha que interessante. Sendo uma empresa pequena, você tem uma estrutura, uma pessoa, né? Sendo uma pessoa física, você tem um data center de estrutura mundial. Alguns clientes nossos, como a Genexus, a Shell, a NASA utiliza a Amazon, a sonda da NASA, a sonda de Marte, na NASA, ela manda as imagens, todas as imagens que ela tira lá em Marte, ela manda diretamente para o S3. Fica armazenado dentro da Amazon, né, essas imagens. A Netflix, como eu falei, que é um cliente gigantesco, mais de 20 bilhões de requisições de vídeos mensais. Impressionante a escala desse cliente. Um outro cliente interessante é o Instagram, que eu gosto de comentar, que eu comento agora um pouco mais, porque vocês ficaram sabendo que há 2 dias atrás eles foram vendidos para o Facebook, né? Não sei se vocês sabem da história, o que tem por trás do Instagram. 30 milhões de usuários no iPhone. Milhões de usuários no Android, em 12 horas. Quando eles lançaram a versão Android, em menos de 12 horas, milhões de usuários acessaram. E com certeza esse foi um dos motivos porque o Facebook falou, olha, esses caras aí estão crescendo muito. Vale a pena comprar. Milhões de usuários em 12 horas. E como que eles conseguiram atender milhões de usuários em 12 horas, né? Esse é o ponto. Não só isso. Olha que impressionante, pessoal. É uma empresa de 13 funcionários. 3 pessoas em TI só. Ele só tem 3 pessoas cuidando da TI. 3 pessoas. E valem $1 bilhão. Como que eles conseguiram fazer isso? Como que eles conseguiram atender mais de 50 milhões de usuários? E aí que está o ponto, né? Porque eles conseguem ter todo esse processo automatizado e essa escalabilidade e essa facilidade usando a Amazon Web Services, que automatiza esse processo para eles. Por isso que eles não precisam ter tanta gente cuidando de TI. Porque eles têm essa infraestrutura da Amazon trabalhando para eles, de uma forma barata e de uma forma escalável, que conseguiu atender toda a necessidade deles, sem eles terem que pagar rios de dinheiro para ter essa solução. Bom, peixe urbano no Brasil, todo mundo conhece, né? Peixe urbano, quem nunca comprou, né? Compras coletivas, né? Comprou alguma coisinha por metade do preço. Peixe urbano roda 100% na Amazon. Hoje eles têm mais de 100 milhões de requisições por mês. 100 milhões de requisições por mês. Roda totalmente na Amazon, né? Mais alguns clientes aí, Foursquare também. Por isso que muitos clientes, muita gente conhecida aí de vocês, Samsung, Sega, né? E para terminar, o que eu gostaria de falar é, hoje vocês já podem começar a utilizar a Amazon
E mais do que isso, vocês podem utilizar de forma gratuita. A Amazon tem uma oferta gratuita para vocês. Vocês podem encontrar nesse site, aws.amazon.com/pt/free, onde vocês podem, com essa oferta gratuita, no primeiro ano que você cria a conta na Amazon, você recebe já, de cara, 2 servidores gratuitos, durante um ano inteiro. Um servidor Linux e um servidor Windows. São servidores menores, de escala menor, mas que permitem, tem gente que usa esses servidores muito bem para determinados tipos de aplicação, colocar um WordPress, um blog WordPress, e atendem muitos milhões de usuários mesmo nesses servidores pequenos. E vocês podem usar, né, utilizar esses servidores para fazer testes. E não só isso, né, tem mais 5 GB de armazenamento elástico dentro do S3, gratuitamente. Então, a gente tem uma série de ofertas gratuitas que vocês podem encontrar aqui. Nosso site já foi traduzido para o português, né, mais um investimento que a Amazon fez aqui para o país, de traduzir todo o site, ou os principais aspectos do site, e uma boa parte das documentações já para português, para que vocês possam utilizar realmente essas ferramentas para revolucionar o negócio de vocês e se tornar bem-sucedidos. Quero agradecer também a GeneXus. Mais uma vez, acho que essa parceria é fundamental, porque junta as melhores coisas, né, 2 coisas boas num lugar só. A possibilidade de você ter agilidade no desenvolvimento e a possibilidade de você ter agilidade na implantação e na escalabilidade da solução. Pessoal, muito obrigado. A gente vai estar aqui em cima, a partir de agora, nosso pessoal de vendas, a gente vai estar numa sala aqui em cima, numa sala VIP, que eles chamam, para atender alguma empresa que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto e ter uma conversa mais específica sobre algum detalhe da nossa solução de computação em nuvem. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.